Oi gente, meu nome é Catiele, eu sou psicóloga e nesse vídeo nós vamos falar sobre o esgotamento mental. O esgotamento mental é um estado de cansaço excessivo, só que ele acaba ultrapassando o nosso cansaço normal. Ele é definido como um estafamento mental e físico e normalmente acontece por uma sobrecarga de funções e tarefas. Existe também o esgotamento que ele aparece no ambiente de trabalho, que é conhecido como burnout, mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esgotamento mental de uma forma geral. Para que esse esgotamento mental aconteça, nós entendemos que existem alguns comportamentos nossos que podem facilitar o desenvolvimento desse esgotamento, desse cansaço extremo. Para que ele chegue ao extremo, precisa ter um início. Então agora nós vamos falar sobre alguns facilitadores para que esse esgotamento mental aconteça. Alguns fatores que facilitam o desenvolvimento do esgotamento mental são, por exemplo, lugares onde existe muita pressão ou negligência, seja no ambiente de trabalho, seja em um ambiente acadêmico, seja inclusive em casa. Outro fator que facilita muito o desenvolvimento de um esgotamento é o perfeccionismo. É sempre tentar alcançar um lugar ou um resultado inalcançável, que é a perfeição. Achar que as coisas nunca estão boas o suficiente, acabar se julgando demais por isso, tudo isso entra como um comportamento de perfeccionismo, que é extremamente facilitador para que esse esgotamento mental aconteça. Outro fator bem importante que acaba influenciando nesse esgotamento mental é a dificuldade em delegar tarefas, a dificuldade de dizer não ou de impor limites e também a autocobrança excessiva. Quais são, então, os sinais e sintomas presentes em um esgotamento mental? O principal fator que a gente vai ver em um esgotamento mental vai ser o cansaço ou o estafamento mental e físico, ou seja, esses sintomas eles não vão aparecer somente no estado mental, eles também vão aparecer no nosso corpo. Alguns sintomas aparecem como dificuldade na concentração, dificuldade na atenção, memória, irritabilidade, um desânimo ou um cansaço físico extremo. A gente pode ver também algumas vezes crise de ansiedade, choro e outros também. Vamos então à maneira de lidar com o esgotamento. Então, já que a gente entendeu que existem alguns facilitadores para que se desenvolva e que esse esgotamento mental aconteça, a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje alguns comportamentos que a gente pode ter para que a gente não desenvolva o esgotamento mental, ou seja, antes desse esgotamento mental acontecer. A primeira delas é saber delegar tarefas. A gente precisa entender que a gente não vai dar conta de tudo e a gente não precisa dar conta de tudo. Normalmente, quando a gente tem essa dificuldade em delegar as tarefas, em dar para os outros aquilo que a gente talvez não dê conta de fazer, a gente acaba pegando muitas coisas e acaba podendo aí desenvolver um quadro de esgotamento. Coloque os seus limites e aprenda a dizer não. Quando a gente tem essa dificuldade de dizer não, normalmente a gente acaba aceitando coisas demais e ultrapassando o nosso próprio limite mental e físico. Tome cuidado com o perfeccionismo. A gente precisa entender que nem sempre tudo vai sair como a gente gostaria que saísse e a gente precisa trabalhar com a realidade, dando o nosso melhor, mas entendendo que nem sempre as coisas saem de forma perfeita, até porque a perfeição não existe. Saiba diferenciar aquilo que está no seu controle daquilo que não está. Às vezes a gente tenta dar conta de coisas que não estão no nosso controle, como por exemplo no ambiente de trabalho, onde o ambiente de trabalho em si é um ambiente de pressão. Aquilo ali não está no nosso controle, o ambiente é assim. Então às vezes a gente vai precisar tomar uma decisão ou outra de entender que tem coisas que fogem do nosso controle e a gente não precisa dar conta daquilo. Por exemplo, aquilo que está no nosso controle pode ser muitas vezes mudar de emprego. Por fim, algo que eu costumo falar bastante, que é aprender a descansar e a fazer as pausas intencionais. Eu sempre falo que não importa se a gente tira um final de semana inteiro ou 5 minutos do nosso dia. O que vai valer, o que vai fazer com que a gente realmente descanse ou que a gente realmente dê aquela respirada na nossa mente é a gente fazer algo, um descanso de forma intencional, ou seja, a gente fazer aquilo de uma forma consciente. Às vezes a gente está vivendo uma vida tão automática que a gente acaba não tendo esses momentos, acaba não tirando esses momentos para literalmente poder respirar um pouco. Então, essa última dica que eu dou é importante demais, que é fazer as suas pausas de forma intencional, para que não chegue a um ponto de uma exaustão.
Então, muito obrigada por quem assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui também e deixe a sua opinião nos nossos comentários.